Homem rico descobre que tem 3 filhos em um chocante encontro com a ex-namorada. A festa estava a todo vapor. Luzes brilhantes explodiam por todo o elegante salão do hotel em São Paulo, e a música envolvia os convidados em uma atmosfera vibrante. Era uma confraternização de caridade, mas para Lucas, um milionário carismático, era mais uma oportunidade de exibir sua bem-sucedida vida. Com um terno sob medida, ele sorria, acenava para conhecidos e se deixava lucrar com elogios que faziam seu ego inflar. Ninguém poderia imaginar que por trás daquela fachada de riqueza e sorriso perfeito havia um turbilhão prestes a eclodir. E então, como um trovão desabando em céu azul, o telefone de Lucas vibrou em seu bolso. A tela brilhava com um nome que ele não via há anos. Isabel. Seu coração acelerou. Depois de todo esse tempo, por que ela ligava? Com um gesto despreocupado, ele atendeu, tentando esconder o aperto que começou a se formar em seu peito. Lucas, precisamos conversar. A voz de Isabel soou tensa, mas carregada de emoção. Ele desviou para um canto mais tranquilo, longe da música e das risadas. Estou em um evento, Isabel. Ele respondeu, sua voz quase um sussurro. Mas a resposta dela o pegou de surpresa. Você é pai de 3 filhos. A palavra pai ressoou como um trovão. O mundo ao seu redor girou. 3 crianças. Suas entranhas se reviraram. A vida luxuosa em que ele se afundara não preparou Lucas para esse tipo de revelação. O que ele pensava ter deixado no passado, agora voltava. Como um monstro de 3 cabeças, cada uma trazendo traços seus. Um sorriso familiar, um olhar determinado, uma espontaneidade que o lembrava de tempos mais simples. E dentro dele o medo cresceu. Qual era a real razão pela qual Isabel o deixara? A memória daquela separação o consumia. Não posso enfrentar isso agora, Isabel. Não posso, ele insistiu, sentindo o nó na garganta crescer. Mas ela não estava com paciência. Eles precisam de você, disse ela. E talvez você precise deles mais do que imagina. Na pista de dança, o clima festivo parecia ignorar a tempestade que se formava em seu coração. Lucas viu rostos sorridentes, mas também olhares curiosos, murmúrios de pessoas que percebiam sua ansiedade. A música, agora, soava distante, uma melodia fantasma que ecoava em seu cérebro. Atordoado, minutos depois, ao se despedir apressadamente de seus convidados, um homem se aproximou, o novo parceiro de Isabel. Seus olhos desafiadores escaneavam Lucas. Já era visível a tensão que reencontraria, como se o universo conspirasse para juntá-los em um confronto. Ele não queria apenas proteger Isabel. A nova dinâmica ameaçava tudo o que Lucas havia construído. Agora, à medida que saía do salão, sentia que não poderia mais escapar de suas inseguranças. Os fantasmas do abandono e do vazio o cercavam. Como seria ser pai? Ele, que tantas vezes se acostumara a evitar compromissos emocionais, agora se via diante da necessidade de se reconstruir. Enquanto caminhava, seus pensamentos ecoavam como uma chamada incessante. A vida que estava levando sob as luzes brilhantes agora parecia vazia, e a realidade de sua nova responsabilidade batia à sua porta. Mas o que realmente o esperava caso escolhesse enfrentar os fantasmas do passado? E se essa jornada de reconexão com seus filhos revelasse verdades muito mais difíceis de digerir? Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante.
Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários, de qual cidade você está assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Enquanto Lucas saía do salão, sentia o peso da revelação batendo em seu peito. Ele precisava de um tempo para processar essa bomba que acabara de ser lançada sobre sua vida. Mas à medida que caminhava, uma nova figura chamou sua atenção. Era um homem um pouco mais alto, com um olhar intenso e decidido. Ele se aproximou rapidamente, como se soubesse exatamente onde ir. Lucas, pare! Você não pode ir assim! O tom de voz era firme, mas havia um toque de urgência. Não era Isabel, e Lucas franziu a testa, confuso. Quem é você? Ele perguntou, ainda tentando controlar a tempestade de emoções que o dominava. Meu nome é Rafael. Eu sou e pai dos seus filhos. As palavras deixaram Lucas paralisado. A primeira reação foi escaneá-lo. A incredulidade tomando conta. Como isso era possível? Isabel tinha que ter lhe contado. Mas lá estava ele, nu, diante de uma revelação ainda mais chocante. Você o quê? O misto de raiva e desespero rasgou sua voz. Ele se lembrava do olhar de Isabel poucos minutos antes, do seu pedido para ser pai. Mas como ele poderia omitir isso? Eu sabia que isso poderia acontecer. Ela me disse que um dia você apareceria, que não poderia ficar longe deles para sempre. Rafael cruzou os braços, um desafio na postura. As palavras dele soavam como uma acusação, e Lucas queria gritar. Mas outras pessoas começavam a notar a cena. Olhares curiosos e cochichos se formavam à sua volta. Você está mentindo. Isso é uma brincadeira de mau gosto. A incredulidade fez com que ele balançasse a cabeça. Não podia acreditar no que estava ouvindo. 3 filhos, e ainda mais, um rival que se apresentava como pai deles. Faça uma pesquisa de paternidade, se precisar. Mas saiba que os meninos sempre souberam de você. Eles perguntavam. A voz de Rafael tremia, revelando uma fraqueza que Lucas não esperava ver. Isabel não queria que você soubesse até que estivesse pronto. As palavras soaram como uma lâmina dentro dele. Pronto? Pronto para quê? Para enfrentar essa realidade avassaladora que o atingia, derrubando tudo o que ele pensava que era. Lucas sentia o coração disparar. Ele não sabia o que era pior, a ideia de ser pai ou enfrentar a raiva de outra pessoa, que agora parecia tão injustamente próxima dele. Enquanto tentava processar tudo isso, uma sirene cortou o ar. Alguém à festa gritou. Um tumulto se formou perto da entrada principal. Curiosos começaram a olhar na direção do barulho, e Lucas soube que algo estava errado. Então, em meio ao pânico crescente, um homem apareceu correndo, seu rosto pálido. Ele parou abruptamente e gritou: "O elevador! Ele desabou! Tem pessoas lá dentro!" Um choque coletivo percorreu a multidão. E a música cessou abruptamente. O tumulto virou um clamor de aflição. Lucas encarou Rafael, e em um instante se perguntaram a mesma coisa. E se seus filhos estivessem lá? O medo começou a dominar o desespero, enquanto os convidados começavam a correr em direção ao elevador. Lucas sentiu que aquela noite, que já era uma batalha interna, agora poderia se tornar um pesadelo completo. Vamos,
Precisamos ajudar, Rafael gritou, sem hesitar. Lucas hesitou, mas a adrenalina estava à flor da pele. Ele virou-se para seguir Rafael, e no fundo sentia que essa crise poderia definir tudo. Se ele fosse ser pai, seria naquele momento. A única coisa que sabia era que aquela transformação em sua vida tinha começado, mas as consequências ainda estavam por vir. O que aconteceria se os meninos realmente estivessem lá? O que se desdobraria na vida de Lucas a partir de agora? As sombras do passado começavam a se fundir com a urgência do presente. Ele precisava de respostas, e as chamas da mudança estavam começando a arder intensamente. Enquanto Lucas e Rafael corriam em direção à saída do salão, a pressão do momento penetrou em suas veias como um choque elétrico. O caos se espalhava ao redor, e o medo se instalou no peito de Lucas. Seu coração batia descompassado. Ele teve que afizer alguma coisa, mas pela realidade que ele estava prestes a enfrentar, qualquer coisa. As luzes do hotel piscavam, criando sombras dançantes. O barulho de gritos e passos apressados se misturava ao silêncio confortável que antes dominava a festa. Lucas apertou os olhos, tentando se concentrar, guiado por aquela urgência insaciável. Ele não sabia o que esperava, mas precisava ver seus filhos. Precisava saber se eles estavam bem. A correria e o pânico tornavam a cena mais surreal, como um filme de terror que de repente se tornara real. Você já esteve em um acidente assim antes? Rafael perguntou, mas Lucas não tinha tempo para responder. Ele só queria chegar até o elevador. Queria ver a porta abrir-se e encontrar seus filhos em segurança. Um turbilhão de sentimentos o consumia. O medo, a raiva e a incerteza se misturavam em uma dança caótica. Ao chegarem à porta do elevador, uma multidão se aglomerava. E a visão do painel quebrado e amassado fez Lucas tremer. Ele se sentiu paralisado. Meus filhos? Suas palavras mal saíam. Sufocadas pela ansiedade. O pânico se intensificou quando ele ouviu uma sirene na distância. Um mau presságio que quase o fez desmaiar. Então, algo inesperado aconteceu. Uma mulher com cabelos castanhos ondulados, vestindo um elegante vestido vermelho. Forçou o caminho pela multidão. Era Isabel. O coração de Lucas se acelerou. Sua presença era um misto de alívio e terror. Mas o que aconteceu a seguir desconcertou a todos. Isabel se aproximou de Rafael e, com uma expressão de desespero, disse: Você tem que me ouvir. Não sou apenas a mãe deles. Há algo que você precisa saber. Quando você se foi, Lucas, eu não estava sozinha. Rafael não é o que você pensa. As palavras caíram como um peso e as murmurações da multidão aumentaram. Lucas congelou. O que Isabel estava tentando dizer? O que significava aquela afirmação? A tensão era palpável. Rafael, que parecia confiante, agora exibia um semblante incrédulo. Isabel, o que você está dizendo? Disse ele, sua voz agora tensa. Ela hesitou, mas logo. Eu estava grávida. E você? Você não fez apenas parte da vida deles. Você é a pessoa que precisa saber que Rafael não é o pai deles. Eles são de outro homem. O ar ao redor de Lucas parecia rarefeito. Ele queria gritar, queria entender, mas isso só fazia seu mundo desabar ainda mais. Como assim? De outro homem? O que isso significa? Ele se sentia envolto em um emaranhado de segredos. Rafael, que até então parecia seguro, agora parecia desconcertado. Isabel, você não pode estar falando sério.
Nós já passamos por isso. É sério, Rafael. E eles precisam saber quando tudo isso acabar. Se algo acontecer, eles precisam entender. A voz de Isabel se estreitava, e Lucas podia sentir uma tempestade de emoções dentro dele. Tudo o que ele pensava saber estava prestes a mudar uma vez mais. O grito de um dos bombeiros ecoou, interrompendo o que poderia ser a revelação final. Precisamos despejar água no elevador. Preparem-se. Lucas olhou para Isabel, a confusão se misturando ao amor e à raiva. Os segredos começaram a se revelar como ondas que o arrocharam. Ele jamais se sentiu tão perdido. O que, afinal, era verdade? E se seus filhos não fossem de Rafael? Se tudo o que ele acreditou fosse uma ilusão, ele percebeu que a busca por seus filhos acabaria se transformando em uma busca por respostas, e aquelas respostas poderiam mudar tudo. A urgência do momento se fundia a um pressentimento profundo. As sombras do passado voltariam a assombrá-lo, e talvez, só talvez, a vida de todos na sala nunca mais fosse a mesma. Lucas sentiu todo o seu mundo desabar. O que Isabel acabara de dizer girava em sua mente como um turbilhão. A ideia de que Rafael não era o pai dos meninos era chocante. Mas antes que pudesse processar essas novas informações, um grito cortou o ar carregado de tensão. Socorro! Alguém, por favor! Era a voz de uma mulher, aguda e desesperada. Lucas virou-se rapidamente, suas brasas internas quase em combustão. A multidão na frente do elevador parecia ter se dispersado, e ele conseguiu vislumbrar uma mulher caída no chão, pálida e tremendo. Uma das convidadas, parecia. O cabelo desgrenhado, o vestido elegante agora sujo, ela se encolheu como se estivesse lutando contra uma dor insuportável. Vamos! Lucas gritou, perdendo a cabeça. Ele se afastou de Isabel e Rafael, correndo em direção à mulher. A adrenalina fluiu e a urgência do momento tomou conta dele. O que aconteceu? Ele questionou, agachando-se ao lado dela. Meu filho, ele está preso dentro do elevador. As lágrimas escorriam pelo rosto da mulher enquanto ela apontava para a porta do elevador, que ainda estava bloqueada. Ajude, por favor! O pânico consumiu Lucas. A ideia de uma criança presa, em perigo, era mais do que ele conseguia suportar. Olhou para Rafael, que estava paralisado na confusão com Isabel. Vamos, precisamos fazer algo, Lucas exclamou. Nesse mesmo instante, Isabel caminhou lentamente em direção ao elevador. Lucas, espere, ela disse, com a voz cheia de um novo tipo de urgência. Os meninos, eles estão no andar de cima. Eu vi você subindo. Eles, o coração de Lucas disparou. O que você está dizendo? O que tem a ver os meninos com isso? O choque e a confusão transbordavam. A conexão que ele estava tentando compreender se tornava um emaranhado cada vez mais intenso. Eles estavam se escondendo. Isabel disse, quase em um sussurro. Eles estão aqui, Lucas, e eles precisam de você. Não, Rafael gritou, como se estivesse acordando de um pesadelo. Isabel, você não pode fazer isso agora. Não na frente dele. A tensão crescia. Cada palavra se tornava uma direta de boxe em um ringue. Sob a pressão, Lucas sentiu seu estômago revirar. O que estava acontecendo? Os filhos que ele nunca conhecera estavam tão perto e, ao mesmo tempo, tão longe. A mulher no chão continuava a chorar. A situação toda se desdobrava em câmera lenta. Ele teve que decidir: ajudar os filhos de quem quer que eles fossem, ou essa mulher que clamava por socorro. E então, em meio a esse caos, uma nova figura surgiu. Uma mulher de cabelo comprido,
com um olhar mais intenso que qualquer outra coisa que Lucas já tinha visto. Sou eu, ela disse, com uma segurança quase sobrenatural. Sou a mãe dos meninos. Lucas ficou estático. O que você quer dizer com isso? O ar parecia ter sumido de seus pulmões. Isabel, ela não te contou a verdade completa. A mulher continuou. Os meninos são filhos de outro homem. Sim, mas eles são também de vocês, Lucas. Você realmente precisa saber que a verdade é muito mais complicada. A confusão e a raiva se misturavam dentro de Lucas. Ele não sabia mais em quem confiar. Era tudo um pesadelo. Essa revelação, quaisquer que fossem suas intenções, parecia apenas aumentar seu desespero. Quem é você? O que você está fazendo aqui? Vim avisar. Algo muito maior está em jogo, e vocês todos precisam estar prontos para enfrentar isso. Os olhares curiosos e os sussurros se intensificavam, e a incerteza crescia. A sala estava prestes a explodir. Lucas podia sentir. O elevador parecia uma armadilha mortal para os meninos, e a verdadeira natureza do seu relacionamento com Isabel e Rafael se tornava uma questão de vida ou morte. Rafael parecia ficar mais desconcertado a cada segundo. Isabel, por que você nunca me contou disso? A frustração em sua voz era palpável. O que estava acontecendo? O caos ao redor de Lucas estava se transformando em um pesadelo mais profundo. E ele sentia que cada revelação apenas escavava mais segredos. Ele precisava de respostas, mas ao mesmo tempo, o medo de descobrir a verdade estava se tornando insuportável. 2 homens estavam agora tentando desalojar a porta do elevador. E uma chama de esperança começava a brilhar. Mas ao mesmo tempo, as últimas palavras da mulher ecoavam em sua mente. Vocês precisam estar prontos para enfrentar isso. E assim, Lucas se viu bloqueado entre uma escolha impossível. Ele não sabia quem era verdadeiramente. E a noite enigmática ainda prometia muito mais do que ele poderia imaginar. Lucas ficou paralisado, a confusão batendo em sua mente. As palavras da mulher no elevador ecoavam como uma bomba explosiva. Os meninos são seus também? O que isso significava? Ele não tinha como processar isso. Enquanto seus pensamentos giravam, um movimento à sua frente chamou sua atenção. Um bombeiro chegou correndo. A porta do elevador não está se abrindo. Precisamos de mais ajuda aqui. A urgência na sua voz cortou a tensão como uma faca. Lucas sentiu seu coração disparar ainda mais forte. Os meninos podiam estar lá, junto com a mulher desesperada, que clamava por socorro. Vamos! Lucas gritou, mas antes que pudesse se mover, um estrondo veio do elevador. O som foi tão intenso que fez todos ao redor estremecerem e dar um passo para trás. E então, a porta do elevador se abriu com um rangido, revelando uma escuridão assustadora. O cérebro de Lucas começou a funcionar em modo de emergência. Os meninos. Ele sabia que precisava entrar, mas quando ele fez um passo à frente, Rafael segurou seu braço. Não, Lucas, você não pode ir lá, é muito perigoso. Eu não posso ficar aqui. Eles podem estar em perigo. Lucas lutou contra a força de Rafael, mas antes que pudesse libertar-se, uma sombra se moveu na escuridão do elevador. Lucas, era uma voz familiar, mas não era a que ele esperava. Era uma mulher, mas não Isabel. Esperem! A mulher que havia clamado antes gritou, com as mãos estendidas como se quisesse impedi-los. Não podemos deixar ele ir. Se ele entrar ali, ele não voltará. As palavras dela vibraram no ar carregado de tensão, e todos congelaram. Quem era ela? Ah,
Expressão de desespero e urgência em seu rosto fez Lucas sentir um frio na espinha. Ele virou-se para Isabel em busca de explicações, mas ela parecia tão perdida quanto ele. O que você sabe sobre isso? Lucas perguntou, a raiva começando a brotar dentro dele. A mulher se aproximou, seu olhar focado em Lucas. Vou te contar tudo, mas primeiro você precisa entender. Você não é quem você pensa que é. A revelação lhe atingiu como um soco no estômago. Havia um peso nas palavras dela, e ele podia sentir o mundo desmoronando ao seu redor. Como assim? O que você quer dizer? Lucas se sentiu como se estivesse em um pesadelo. Toda a verdade parecia escorregar de suas mãos. A mulher respirou fundo, sua expressão determinada. Você tem que saber, Lucas. Os meninos não são apenas filhos de outros homens. Eles são de um traço de você que você nem sabia que existia. Você é parte de algo maior, mais profundo. As palavras cortaram o ar, e cada um ali parecia sentir a gravidade da revelação pairar. Um murmúrio percorreu a multidão, e a tensão se transformou em um peso palpável. A verdade que poderia libertá-los, ou aprisioná-los ainda mais. O que ela estava dizendo? Como isso poderia ser verdade? Lucas sentiu as mãos tremerem enquanto lutava para entender. Que tipo de jogo é esse? O que você está tentando dizer com isso? A insegurança e a raiva misturavam-se em um turbilhão de emoções. A percepção de que sua vida havia sido uma mentira começou a tomar forma. Rafaela encarou a mulher com um olhar de incredulidade. Isso não pode ser verdade. Isabel, me diga que isso não é verdade. O pânico agora se espalhava como fogo no meio da multidão. As pessoas olhavam para eles, algumas em choque, outras em compaixão. Eu não menti. Isabel finalmente falou, sua voz trêmula. Eu escondi a verdade sobre todos nós. E enquanto a confusão crescia, Lucas sentiu que cada segundo que passava o afastava mais da vida que conhecia. A tensão era insuportável, e enquanto o caos continuava ao seu redor, a expressão da mulher se transformou. Você precisa decidir agora, Lucas. Não é só sobre seus filhos, mas sobre quem você realmente é. Um grito cortou o ar novamente, e a atenção se voltou para o elevador. Então, no meio de tudo isso, uma criança apareceu, suas pequenas mãos agarradas à porta quebrada do elevador. E Lucas sentiu seu coração parar. Era um dos meninos. Ele estava ali, olhando para ele com olhos cheios de medo. O que você fará agora, Lucas? A mulher perguntou, a urgência em sua voz se tornando um eco da verdade que pairava sobre eles. E neste momento, tudo mudou. A confusão se misturou com a necessidade de ação. Lucas se encontrou à beira de uma grande escolha, mergulhando em um mar de incertezas. Os gritos, o pânico, a presença dos meninos e todas as mentiras estavam prestes a explodir. Lucas sabia que a resposta para essa situação iria moldar não apenas seu futuro, mas também o de seus filhos. A única coisa que se destacava era o impasse em que se encontrava. Adentrar a escuridão e desenterrar a verdade, ou permanecer na segurança líquida da ignorância. O passado e o futuro colidiam, e ele estava prestes a fazer uma escolha que mudaria tudo. Lucas ficou paralisado. O medo em seu peito se transformou em um nó, enquanto o rosto de um dos meninos surgia na escuridão. A voz familiar cortava o ar. Papai! Seu coração quase parou. Havia tanta urgência, tanto desespero na frase, que ele mal podia respirar.
ele forçou a visão para dentro do elevador, e por um momento, tudo ao redor desapareceu. O mundo estava em silêncio, exceto pela voz daquela criança. A imagem de um futuro que ele não conhecia e uma paternidade que nunca pensou que enfrentaria dançava em sua cabeça. Os meninos! Ele gritou, impulsionado pela adrenalina. Onde estão eles? Estão aqui, a criança respondeu, as palavras carregadas de pânico. Uma mão pequena estendeu-se através da escuridão, como se estivesse chamando por ajuda. Algo dentro de Lucas se quebrou, uma mistura de instinto paternal e pavor. Ele não tinha escolha. Ele tinha que ir. Lucas, não! Rafael se interpôs entre ele e o elevador, mas não havia tempo para hesitar. Com um impulso desesperado, Lucas empurrou-o para o lado e se lançou na entrada do elevador. A escuridão parecia viva, uma onda fria que o envolveu enquanto ele se empurrava para o interior. Eu estou aqui, eu vou te tirar de lá. As paredes metálicas eram frias ao toque, e o cheiro de metal se misturava com o suor e o medo. Ele podia ver inúmeros cabos soltos, e a luz piscava, criando uma cena apocalíptica. Mas então, à medida que sua visão se ajustava, ele percebeu que não era apenas a criança que estava lá. Havia outra figura, a mais de 1 metro de distância, agachada no canto. O medo se transformou em um frio na espinha quando reconheceu o rosto. Era outro menino. Um menino que ele nunca conhecera. Quem é você? Lucas perguntou, a ideia de ser pai se desdobrando em dimensões que ele nunca imaginou. Sou o seu filho também, o menino revelou, sua voz trêmula. A realidade parecia girar em torno dele, e um pânico crescente tomou conta. Uma parte dele queria correr, se esconder, mas os olhares da criança o seguravam. Firmemente. Você precisa me ajudar, eles estão presos. O estômago de Lucas se revirou. Filho? Quanto mais essa conversa de paternidade tinha o poder de revirar sua vida. Ele não sabia mais em quem acreditar. E quando a realidade parecia esmagadora, a mulher que havia clamado por socorro antes avançou para a abertura. Aguarde, ela gritou. Não o deixe, você não pode ir. As palavras dela o cortaram como uma faca. Lucas girou em direção a ela, a confusão o dominando. O que você sabe? Por que não posso deixá-los? Porque você precisa saber a verdade antes que seja tarde demais. Os olhos dela estavam cheios de dor. O que você não entende é que não são apenas crianças aleatórias. Eles são parte de algo mais profundo. O que ela estava dizendo? Lucas sentia como se o chão tivesse desaparecido. Ele se virou para o menino que estava ao seu lado. Como assim? Qual é a verdade? O menino olhou para ele com olhos grandes e assustados. Esqueça o que você sabe. Você não é só um pai. Você é parte de uma linha, uma herança que precisa ser protegida. Herança? Do que você está falando? Cada palavra soava como uma sentença de morte sobre a realidade que ele conhecia, antes que pudesse processar. Um barulho estrondoso ecoou do fundo do elevador. A porta, que já estava tentando se abrir, se desprendeu com um último grito de madeira e metal. Uma luz ofuscante entrou, mas não era apenas a luz. Era uma multidão de homens em macacões, a equipe de emergência. Saia! Um bombeiro gritou, empurrando Lucas para fora do caminho. O pânico reinou enquanto o elevador se tornava um vórtice de caos. E enquanto Lucas era puxado para fora, as palavras da mulher ecoavam em sua mente. A transformação que estava prestes a acontecer não era apenas sobre salvar os meninos, mas uma revelação que poderia mudar tudo. Ele se virou uma última vez. O
os pequenos rostos agora ofuscados pela luz intensa. O medo e a incerteza tomavam conta. Vocês são meus filhos? Precisamos conversar. Mas o elevador se fechou com um estrondo que ecoou no fundo de sua alma, levando consigo não só a resposta, mas também uma parte de sua vida que nunca mais voltaria. A multidão estava em estado de choque. Ele podia ouvir as vozes, murmurando: O que aconteceu? Quem são eles? O peso da revelação esmagou, mas a verdade não era tudo o que parecia. A mulher olhou para Lucas com um olhar grave e, em um instante de pura tensão, sussurrou: Você precisa descobrir o resto da verdade. O que essas crianças realmente representam e quem de fato é você. No fundo de seu coração, algo mudou. A necessidade de resolver os mistérios crescia. O que ele havia perdido e o que mais estava escondido. A noite estava longe de terminar e Lucas sabia que cada resposta traria novas perguntas. Lucas ficou paralisado. O medo em seu peito se transformou em um nó, enquanto o rosto de um dos meninos surgia na escuridão. A voz familiar cortava o ar. Papai, seu coração quase parou. Havia tanta urgência, tanto desespero na frase que ele mal podia respirar. Ele forçou a visão para dentro do elevador e, por um momento, tudo ao redor desapareceu. O mundo estava em silêncio, exceto pela voz daquela criança. A imagem de um futuro que ele não conhecia e uma paternidade que nunca pensou que enfrentaria dançava em sua cabeça. Os meninos, ele gritou, impulsionado pela adrenalina. Onde estão eles? Estão aqui, a criança respondeu, as palavras carregadas de pânico. Uma mão pequena estendeu-se através da escuridão, como se estivesse chamando por ajuda. Algo dentro de Lucas se quebrou, uma mistura de instinto paternal e pavor. Ele não tinha escolha. Ele tinha que ir. Lucas, não! Rafael se interpôs entre ele e o elevador. É muito perigoso. Você não consegue. There. Eu não posso ficar aqui. Lucas lutou contra a força de Rafael. Mas, antes que pudesse libertar-se, um som estrondoso ecoou do fundo do elevador. A porta, que já estava tentando se abrir, se desprendeu com um último grito de madeira e metal. Uma luz ofuscante entrou, mas não era apenas a luz. Era uma multidão de homens em macacões, a equipe de emergência. Saia! Um bombeiro gritou, empurrando Lucas para fora do caminho. O pânico reinou enquanto o elevador se tornava um vórtice de caos. E enquanto Lucas era puxado para fora, as palavras da mulher ecoavam em sua mente. Você precisa descobrir o resto da verdade. O que essas crianças realmente representam. E quem, de fato, é você. No fundo de seu coração, algo mudou. A necessidade de resolver os mistérios crescia. O que ele havia perdido? E o que mais estava escondido? A multidão começou a gritar em desespero, mas Lucas não podia se deter. Ele se virou, ainda tentando ver os meninos na escuridão do elevador. E então, algo inesperado aconteceu. Um dos meninos, o que Lucas havia visto antes, gritou novamente. Papai, eu estou aqui. Mas tem mais. O coração de Lucas disparou. Mas, o que você quer dizer? Nesse instante, o elevador emitiu um barulho ensurdecedor. Um estrondo terrível como se o peso do mundo estivesse caindo sobre eles. A vista de todos se virou para o elevador, que começou a se mover novamente, mas não era na direção certa. As luzes piscavam e o ar ficou gelado, como se algo terrível estivesse prestes a acontecer. E então, para o horror de Lucas, ele viu.
A porta do elevador se abriu rapidamente para revelar não apenas dois meninos, mas uma mulher com um semblante aterrorizado. Ela estava com os cabelos desgrenhados, os olhos arrebalados e um grito preso na garganta. Lucas, você precisa saber, eu sou a mãe deles. A confusão e a raiva misturavam-se em seu coração. Como assim? Eu não entendo. O grito de Lucas ecoou entre a multidão, e todos pareciam paralisados. Você tem que ouvir! A verdade é que os meninos, eles não são apenas filhos de outros homens. Eles são de você e de Rafael. Vocês dois são os pais deles. Não foram apenas um, mas foram dois. As palavras dela cortaram a atmosfera como um facão. Lucas sentiu o mundo girar. Rafael olhou para a mulher, então para Lucas. E tudo ficou claro como cristal. Eles não eram só rivais. Eles estavam unidos por um laço muito mais profundo que os dois nunca imaginaram. Os murmúrios da multidão aumentaram, e até os bombeiros ficaram confusos, sem saber como reagir. Como isso é possível? Rafael perguntou, sua voz trêmula. Isabel, o que você quer dizer? Mas antes que pudesse responder, um barulho ensurdecedor cortou o ar novamente. A estrutura do elevador começava a desmoronar. Rápido! Um dos bombeiros gritou, apressando a todos. Lucas virou-se para os meninos na escuridão. Que vida eles estavam vivendo! O que ele descobriria a seguir? A verdade estava bem à sua frente, mas um novo caos se formava, ameaçando levar tudo embora. O que mais estava escondido naquele elevador? O que de fato era a ligação entre eles? E a possibilidade de serem todos uma grande família, e meio a esse deslumbrante caos, se tornava mais real a cada segundo. Lucas sentiu que a noite ainda prometia mais surpresas, e que o que ele pensava saber poderia ser apenas a ponta do iceberg. Lucas ficou paralisado. O medo em seu peito se transformou em um nó, enquanto o rosto de um dos meninos surgia na escuridão. A voz familiar cortava o ar. Papai, seu coração quase parou. Havia tanta urgência, tanto desespero na frase, que ele mal podia respirar. Ele forçou a visão para dentro do elevador e, por um momento, tudo ao redor desapareceu. O mundo estava em silêncio, exceto pela voz daquela criança. A imagem de um futuro que ele não conhecia e uma paternidade que nunca pensou que enfrentaria dançava em sua cabeça. Os meninos, ele gritou, impulsionado pela adrenalina. Onde estão eles? Estão aqui, a criança respondeu, as palavras carregadas de pânico. Uma mão pequena estendeu-se através da escuridão, como se estivesse chamando por ajuda. Algo dentro de Lucas se quebrou, uma mistura de instinto paternal e pavor. Ele não tinha escolha, ele tinha que ir. Lucas, não! Rafael se interpôs entre ele e o elevador. É muito perigoso. Você não consegue ver? Eu não posso ficar aqui. Lucas lutou contra a força de Rafael. Mas antes que pudesse libertar-se, um som estrondoso ecoou do fundo do elevador. A porta que já estava tentando se abrir, se esprendeu com um último grito de madeira e metal. Uma luz ofuscante entrou, mas não era apenas a luz. Era uma multidão de homens em macacões, a equipe de emergência. Saia! Um bombeiro gritou, empurrando Lucas para fora do caminho. O pânico reinou, enquanto o elevador se tornava um vórtice de caos. E enquanto Lucas era puxado para fora, as palavras da mulher ecoavam em sua mente. Você precisa descobrir o resto da verdade. O que essas crianças realmente representam. E quem, de fato, é você.
No fundo de seu coração algo mudou. A necessidade de resolver os mistérios crescia. O que ele havia perdido? E o que mais estava escondido? A multidão começou a gritar em desespero, mas Lucas não podia se deter. Ele se virou, ainda tentando ver os meninos na escuridão do elevador. E então algo inesperado aconteceu. Um dos meninos, o que Lucas havia visto antes, gritou novamente: "Papai, eu estou aqui, mas tem mais." O coração de Lucas disparou. "Mais? O que você quer dizer?" Nesse instante, o elevador emitiu um barulho ensurdecedor, um estrondo terrível, como se o peso do mundo estivesse caindo sobre eles. A vista de todos se virou para o elevador, que começou a se mover novamente, mas não era na direção certa. As luzes piscavam e o ar ficou gelado, como se algo terrível estivesse prestes a acontecer. E então, para o horror de Lucas, ele viu. A porta do elevador se abriu rapidamente para revelar não apenas dois meninos, mas uma mulher com um semblante aterrorizado. Ela estava com os cabelos desgrenhados, os olhos arregalados e um grito preso na garganta. "Lucas, você precisa saber. Eu sou a mãe deles." A confusão e a raiva misturavam-se em seu coração. "Como assim? Eu não entendo." O grito de Lucas ecoou entre a multidão e todos pareciam paralisados. "Você tem que ouvir. A verdade é que os meninos, eles não são apenas filhos de outros homens. Eles são de você e de Rafael. Vocês dois são os pais deles. Não foram apenas um, mas foram dois." As palavras dela cortaram a atmosfera como um facão. Lucas sentiu o mundo girar. Rafael olhou para a mulher, então para Lucas, e tudo ficou claro como cristal. Eles não eram só rivais. Eles estavam unidos por um laço muito mais profundo que os dois nunca imaginaram. Os murmúrios da multidão aumentaram, e até os bombeiros ficaram confusos, sem saber como reagir. "Como isso é possível?" Rafael perguntou, sua voz trêmula. "Isabel, o que você quer dizer?" Mas antes que pudesse responder, um barulho ensurdecedor cortou o ar novamente. A estrutura do elevador começava a desmoronar. "Rápido!" um dos bombeiros gritou, apressando a todos. Lucas virou-se para os meninos na escuridão. Que vida eles estavam vivendo? O que ele descobriria a seguir? A verdade estava bem à sua frente, mas um novo caos se formava, ameaçando levar tudo embora. O que mais estava escondido naquele elevador? O que de fato era a ligação entre eles? E a possibilidade de serem todos uma grande família, em meio a esse deslumbrante caos. Se tornava mais real a cada segundo. Lucas sentiu que a noite ainda prometia mais surpresas e que o que ele pensava saber poderia ser apenas a ponta do iceberg. A mulher que se apresentou como mãe dos meninos começou a falar rapidamente. "Vocês precisam entender. Tudo isso não é por acaso. Há algo maior acontecendo. Eles são a chave. A chave para o quê?" Lucas não conseguia entender. "O que você quer dizer?" Ele estava irritado e confuso. "Temos que sair daqui." Agora, outra voz gritou. Um homem de macacão. E então uma explosão sonora abateu-se, e a estrutura do elevador cedeu. A luz do salão piscou, e no movimento, um tremor percorreu o chão. O medo tomou conta de Lucas. O que estava prestes a acontecer? Isabel, olhando para a mulher, parecia profundamente abalada. "Não pode ser verdade. Como assim? Você está dizendo que eles são dela e também de você?" Era como se o turbilhão de emoções estivesse prestes a explodir em uma tempestade. Logo, novo alvoroço surgiu. Policiais, seguranças, todos se movendo rapidamente. "Saia da área. É perigoso aqui", gritaram, enquanto pessoas corriam em pânico. E então, em meio ao barulho e à confusão,
Lucas sentiu um puxão súbito em sua camisa. Era uma mão pequena e trêmula. Era um dos meninos. Papai, eu não sou seu filho. Ele sussurrou, a voz cheia de temor. Lucas congelou. O que ele havia acabado de ouvir parecia incompreensível. A cada palavra, um novo véu se levantava sobre a verdade. O que mais estava escondido? A revelação ecoou em sua mente como um eco distante. Como assim? Que você quer dizer? Não. Você é meu filho. O menino balançou a cabeça e as palavras a seguir foram um golpe. Eu sou filho da mulher que você nunca conheceu. Os rostos ao redor se tornaram uma massa indistinta, confusa. Tudo isso mais um empurrão de pânico. Lucas queria entender, mas as estrondosas sirenes do lado de fora tornavam a cena completamente surreal. Aquela noite que deveria ser uma celebração se transformava em um episódio de horror. Enquanto tudo aquilo se desdobrava, ele percebeu que a verdade era mais escura do que havia imaginado. Em meio ao tumulto, ele sentiu que o futuro de todos dependia do próximo passo que ele daria. Lucas ficou paralisado. O medo em seu peito se transformou em um nó, enquanto o rosto de um dos meninos surgia na escuridão. A voz familiar cortava o ar. Papai? Seu coração quase parou. Havia tanta urgência, tanto desespero na frase que ele mal podia respirar. Ele forçou a visão para dentro do elevador e, por um momento, tudo ao redor desapareceu. O mundo estava em silêncio, exceto pela voz daquela criança. A imagem de um futuro que ele não conhecia e uma paternidade que nunca pensou que enfrentaria dançava em sua cabeça. Os meninos! Ele gritou, impulsionado pela adrenalina. Onde estão eles? Estão aqui, a criança respondeu, as palavras carregadas de pânico. Uma mão pequena estendeu-se através da escuridão, como se estivesse chamando por ajuda. Algo dentro de Lucas se quebrou, uma mistura de instinto paternal e pavor. Ele não tinha escolha, ele tinha que ir. Lucas, não! Rafael se interpôs entre ele e o elevador. É muito perigoso. Você não consegue ver. Eu não posso ficar aqui. Lucas lutou contra a força de Rafael, mas antes que pudesse libertar-se, um som estrondoso ecoou do fundo do elevador. A porta, que já estava tentando se abrir, se desprendeu com um último grito de madeira e metal. Uma luz ofuscante entrou, mas não era apenas a luz. Era uma multidão de homens em macacões, a equipe de emergência. Saia! Um bombeiro gritou, empurrando Lucas para fora do caminho. O pânico reinou enquanto o elevador se tornava um vórtice de caos, e enquanto Lucas era puxado para fora, as palavras da mulher ecoavam em sua mente. Você precisa descobrir o resto da verdade. O que essas crianças realmente representam e quem, de fato, é você. No fundo de seu coração, algo mudou. A necessidade de resolver os mistérios crescia. O que ele havia perdido? E o que mais estava escondido? A multidão começou a gritar em desespero, mas Lucas não podia se deter. Ele se virou, ainda tentando ver os meninos na escuridão do elevador. E então, algo inesperado aconteceu. Um dos meninos, o que Lucas havia visto antes, gritou novamente. Papai, eu estou aqui, mas tem mais. O coração de Lucas disparou. Mas, o que você quer dizer? Nesse instante, o elevador emitiu um barulho ensurdecedor. Um estrondo terrível, como se o peso do mundo estivesse caindo sobre eles. A vista de todos se virou para o elevador, que começou a se mover novamente, mas não era na direção certa.
As luzes piscavam e o ar ficou gelado, como se algo terrível estivesse prestes a acontecer. E então, para o horror de Lucas, ele viu. A porta do elevador se abriu rapidamente para revelar não apenas dois meninos, mas uma mulher com um semblante aterrorizado. Ela estava com os cabelos desgrenhados, os olhos arregalados e um grito preso na garganta. Lucas, você precisa saber, eu sou a mãe deles. A confusão e a raiva misturavam-se em seu coração. Como assim? Eu não entendo. O grito de Lucas ecoou entre a multidão e todos pareciam paralisados. Você tem que ouvir. A verdade é que os meninos, eles não são apenas filhos de outros homens. Eles são de você e de Rafael. Vocês dois são os pais deles. Não foram apenas um, mas foram dois. As palavras dela cortaram a atmosfera como um facão. Lucas sentiu o mundo girar. Rafael olhou para a mulher, então para Lucas, e tudo ficou claro como cristal. Eles não eram só rivais. Eles estavam unidos por um laço muito mais profundo que os dois nunca imaginaram. Os murmúrios da multidão aumentaram, e até os bombeiros ficaram confusos, sem saber como reagir. Como isso é possível? Rafael perguntou, sua voz trêmula. Isabel, o que você quer dizer? Mas antes que pudesse responder, um barulho ensurdecedor cortou o ar novamente. A estrutura do elevador começava a desmoronar. Rápido! Um dos bombeiros gritou, apressando a todos. E então a mulher, com uma expressão de pânico, gritou. Não é só isso. Eles não são apenas filhos de vocês. Tem mais. Vocês não são os únicos. A verdadeira mãe deles, a quem eles pertencem, está aqui. E ela é você, Lucas. O ar ficou pesado, e Lucas, boquiaberto, olhou para a mulher. Como assim eu? A confusão e o desespero inundaram sua mente. As palavras da mulher reverberaram, ecoando como um tambor ressoante. Quando tudo isso começou, a conexão era mais profunda do que você imagina. Os meninos são, na verdade, parte de uma linha que conecta sua família a um legado antigo. Você não sabe. O olhar dela era intenso, cheio de uma urgência que Lucas nunca tinha visto antes. Lucas sentiu a pressão subindo. O que você quer dizer com legado? Que história é essa? Rafael piscou, chocado. Isabel, é hora de você esclarecer essa bagunça. O que está acontecendo aqui? A mulher assustada mordeu os lábios. Uma expressão de dor cruzou seu rosto. Eu não tenho muito tempo. A verdade é que vocês têm mais em comum do que apenas os meninos. Sua mãe, Lucas, não era quem você pensava. Ela não só foi sequestrada. Ela estava escondendo algo. Relacionamentos secretos. E agora, você pode precisar escolher. Escolher o lado certo. E quando as luzes do salão começaram a piscar mais rápido, um grito cortou o ar. O elevador finalmente desabou com um estrondo, fazendo todos gritar. A conexão que Lucas tinha com os meninos não era apenas genética. Era algo mais complicado, mais profundo. E agora a urgência era degrauar em sua mente. Ele mal podia entender, mas num instante, tudo o que ele pensava que sabia estava prestes a explodir. E ali, no meio daquela calamidade, uma pergunta pairou no ar. Quem era realmente Lucas? E o que mais ele tinha a perder? Lucas estava paralisado, a verdade o golpeando como um soco no estômago. A mulher na sua frente, a mãe dos meninos, tinha revelado um segredo que girava sua cabeça. O elevador estalou e o pânico cresceu. Ele olhou para os meninos na escuridão, suas pequenas vozes ecoando em sua mente. Papai! A estrutura do elevador começou a ceder, e a multidão lá fora gritou em alvoroço.
Saia, Lucas, agora! Um bombeiro empurrou, mas sua mente estava em turbilhão. A ideia de que ele podia ser o pai, não apenas de um, mas de 2 filhos, era avassaladora. Eu preciso saber, Lucas gritou, seu coração batendo rápido. Ele se virou para Isabel e Rafael, todos com a mesma expressão de incredulidade. O que está acontecendo? As palavras da mulher cortaram o ar. Vocês precisam entender. Tudo isso está interligado. Eles não são apenas crianças. Eles são a chave para um legado que vocês não conhecem. O elevador estremeceu e o tempo parecia parar. Lucas sentiu a pressão aumentando, não apenas na estrutura ao seu redor, mas dentro dele. As emoções fervilhavam e ele precisava agir. Os meninos, eles precisam de mim. Ele piscou para a mulher. O que você quer dizer? Com o legado, não temos tempo, ela gritou olhando para o elevador. Você precisa entender antes que sejamos todos arrastados para isso. Uma nova explosão de ruídos cortou a cena, e a porta do elevador voou para abrir, revelando os meninos. Uma onda de alívio tomou conta de Lucas. Ele correu em direção à escuridão, os chamando. Venham, estou aqui. Os meninos saíram, segurando um ao outro, o terror em seus olhos se misturando à esperança. Papai, eles gritaram, e Lucas sentiu o nó em seu peito se desfazer. Ele se lançou na direção deles, abraçando-os com toda a força que tinha. As lágrimas escorriam em seu rosto. Como ele poderia ter perdido tanto tempo? Rafael e Isabel estavam parados, atordoados, enquanto a mulher observava. Lucas virou-se para ela. E agora, o que fazemos? Precisamos sair daqui. As respostas virão, mas primeiro temos que garantir que todos estejam a salvo. A urgência na voz dela fez com que todos se apressassem. O grupo se movia rapidamente, mas Lucas sentiu os olhos dela em sua direção. Uma conexão íntima e assustadora. Enquanto chegavam à saída, o caos no salão aumentava. Um clima de incerteza estava no ar. Mas Lucas se sentia mais forte agora. Ele tinha os filhos dele ao lado. Independentemente do passado, eles enfrentariam juntos o desconhecido. Chegando ao lado de fora, uma nova equipe de resgate os aguardava, e naquela explosão de movimento, ele virou-se para a mulher. Eu vou descobrir a verdade, e quando fizer, você estará lá. Ela assentiu, o olhar dela firme. Enquanto você lutar, eu estarei a seu lado. O legado é mais importante do que você imagina. As palavras dela ecoaram em sua mente enquanto a multidão se dispersava e a noite caía. Lucas olhou para seus filhos, o peso do mundo ainda pesando em seus ombros. Mas havia uma luz crescente na escuridão. A caminhada apenas começava. Você precisa se inscrever agora para não perder as próximas histórias exclusivas. Exploda o botão de like agora para alimentar o algoritmo e mostrar seu apoio. Não espere nem mais um segundo para compartilhar este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre o final. Porque os verdadeiros fãs compreendem a importância de apoiar o canal com essas ações.